O tema da nossa aula de hoje é referente à medida de segurança, ao livramento condicional e à suspensão condicional da pena, o SUSIS. Vamos estudar esses três temas dentro de jurisprudências, súmulas, enunciados dos tribunais superiores, além da doutrina moderna, dos entendimentos que vêm se sedimentando sobre esses temas, que são temas de muita controvérsia. São temas que eles acabam havendo modificação de posicionamentos doutrinários dos tribunais superiores, que muitas vezes não tem harmonia, mas nós vamos aqui apontar tudo que está sendo observado e está em vigência e em entendimento acerca desses três temas. Sempre o que mais cai nas provas, que despenca em prova de concurso, na prova da OAB, e principalmente para que você, quando for chegar um caso em concreto ao seu conhecimento, que através dessa base teórica você consiga solucionar as questões do dia a dia, sendo levadas à teoria para a sua solução, nesse enfrentamento de análise do direito. O primeiro tema da nossa aula de hoje é a medida de segurança. No artigo 26 do Código Penal, nós conversamos sobre a inimputabilidade. Quando o sujeito, por um motivo de um retardamento, de uma doença mental, por ter um desenvolvimento mental incompleto, e no momento da ação ou da omissão, ele era inteiramente incapaz de entender ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, é o louco, é o maluco, é o doido, pessoas que agiram sem discernimento. Eles não entendiam o caráter ilícito do que estavam praticando. É o sujeito que esfaqueou a própria mãe com 50 facadas. Por que ele fez isso? Se era ainda a única pessoa que o ajudava. Porque ele certamente ali, naquele momento, ele achava que estava lutando contra um dragão, contra um demônio que ia contra ele. Ele age sem discernimento. Notem a periculosidade de uma pessoa dessa. Sim, o perigo que essa pessoa é capaz de causar para si e para os outros. A sociedade não tem a essas pessoas um juízo de censura, de reprovação. Tem a elas um sentimento de que elas precisam de tratamento, precisam de cura, para não repetirem fatos dessa mesma natureza. Então, a sanção penal é o gênero que se divide, as penas e as medidas de segurança. Penas aos imputáveis e medidas de segurança aos inimputáveis. O indivíduo, ao final do processo, ele é absolvido. O inimputável é absolvido. Ele praticou um fato descrito como crime, mas vai ser absolvido porque falta culpabilidade. Essa absolvição, ela é imprópria. Por quê? Porque ao indivíduo que tem uma doença mental, que ele apresenta periculosidade, não é possível colocá-lo em liberdade. Ele precisa de tratamento. Se ele ficar livre, ele pode trazer um sério risco, uma grande probabilidade, um perigo para a vida dele e de outras pessoas, de repetir o mesmo fato que havia antes praticado. Portanto, se impõe medida de segurança, ou internamento, ou em ambulatório, para o quê? Para fazer com que ele esteja ali sob proteção e sob uma perspectiva de cura. Vamos observar em slides esse tema, primeiro, das medidas de segurança.
Medida de segurança é espécie de sanção penal. Sanção penal é o gênero. Espécies, penas. Quais são as penas possíveis? Privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. E medida de segurança. É espécie de sanção penal que pressupõe agente não imputável. O não imputável é chamado de inimputável, sobre quem não tem responsabilidade, não tinha discernimento acerca do que estava fazendo. Tem finalidade essencialmente preventiva, prevenção especial, é dizer, sua missão maior é evitar que o agente perigoso volte a delinquir. Alguns doutrinadores até entendem que, além dessa finalidade preventiva, de fazer com que o sujeito não venha mais a cometer um fato porque ele é perigoso, tem também uma finalidade retributiva, nem que seja pequena, mas retributiva, retribuir pelo mal injusto praticado. Eu, particularmente, discordo desse posicionamento doutrinário, porque se o sujeito é inimputável, se ele não tem discernimento sobre o que fez, ele não vai ter discernimento sobre punição. Como é que você vai punir alguém que não sabe pelo que está sendo punido? Então, eu discordo com parte da doutrina que entende que existe um caráter retributivo de punição pelo mal injusto praticado em relação ao inimputável. Eu entendo que a essência da medida de segurança é uma essência preventiva. Fazer com que não existam, que não possam vir a existir outros fatos praticados pelo indivíduo. Os pressupostos da medida de segurança. A. Prática de fato previsto como crime. Leia-se, fato típico, não alcançado por causa excludente da ilicitude. Fato previsto como crime. Não está dizendo que é crime. Por quê? Porque o inimputável ele não comete crime. Conceito analítico de crime, fato típico, antijurídico, culpável. Como há a exclusão da culpabilidade, e aí ele é inimputável, porque há a exclusão da culpabilidade, então não há o crime. Há um fato previsto como crime. Porque quem comete crime tem que ser punido. O inimputável, por excluir-se a culpabilidade, acaba não havendo o crime, mas ele praticou um fato previsto como crime. E isso é necessário o quê? O doente mental que esfaqueou com 50 facadas. Mas você avalia antes o fato típico, se houve conduta, se houve resultado, se houve nexo de causalidade, se há tipicidade. Depois, você passa a analisar se existe alguma causa que vai excluir a ilicitude. Mesmo do doido que esfaqueou com 50 facadas. Você tem que analisar se ele não praticou em legítima defesa, se foi em estado de necessidade, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de um direito. Causas lá da exclusão do artigo 23. Então, você faz primeiro a análise do crime, conceito analítico tripartido, em relação ao fato típico e a antijuridicidade, para então verificar a culpabilidade. No Brasil, as medidas são sempre pós-delituais, vedadas as pré-delituais, ou seja, você não impõe ao sujeito, o sujeito é doido, tem um doido ali no meio da rua, vamos colocar ele em medida de segurança. Não. Alguns países adotam esse sistema, mas aqui no Brasil somente é possível você impor uma medida de segurança para o sujeito inimputável que ele praticou um fato previsto na lei como crime. Não pode ser antes do crime. B. Periculosidade do agente. Indica a maior ou menor inclinação para o crime. A periculosidade do agente é da pessoa, do indivíduo. Não é simplesmente do crime. Eu posso ter um indivíduo que praticou um crime de furto e eu posso ter um
um indivíduo que praticou um crime de roubo, um crime mediante violência ou grave ameaça. Ok. Crimes distintos. Um é furto e outro é o artigo 157. Mas não é pelo crime que eu vou analisar a periculosidade. Porque a periculosidade não é do crime, não é simplesmente do fato, é da pessoa, do indivíduo. Porque se ele é doido, se ele é perigoso, eu tenho que analisar ele. E não simplesmente o que ele fez, eu tenho que analisar um todo. Então, não é simplesmente você saber se o sujeito praticou um homicídio ou se foi um furto. Lógico, quando é um homicídio, é algo muito mais grave do que um furto. Mas a periculosidade da pessoa, ela deve ser medida em relação a ela, e não em relação simplesmente ao fato. Se é um homicídio, lógico, você vai sobrepesar a análise e ver quem é esse indivíduo, em detrimento do furto. Mas a análise que você tem que verificar é sobre o agente, sobre a pessoa, sobre o doido, e não simplesmente sobre o fato. Direitos do internado, artigo 99 do Código Penal. O internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Esses são direitos. Vamos ver como se chega a essa medida de segurança, quais seus prazos, como se dá a perícia, o que o juiz deve fazer em relação a elas e quais são as suas espécies. Artigo 96 do Código Penal, das medidas de segurança. Espécies de medida de segurança. Artigo 96. As medidas de segurança são, inciso 1, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, em outro estabelecimento adequado. É considerada essa forma uma medida de segurança detentiva. Ele vai para manicômio judicial, um lugar criado pelo Estado com proteção para que ele não fuja, grades, mas que lá ele vai ser submetido a tratamento, medicamento na boquinha, injeção, para ficar calmo, para ficar tranquilo. Quem puder visitar um manicômio judiciário aqui no estado de Ceará, ali por trás do IPPO2, vá, leve produtos de higiene, porque normalmente as famílias abandonam essas pessoas e elas ficam lá ao relento, ao léu, doidas, e não se preocupe que elas não vão apresentar perigo. Por quê? Porque estão todas lá sedadas, medicadas, então parecem uns zumbis lá dentro do manicômio judiciário, porque recebem tratamento e acompanhamento médico nessa internação. 2, sujeição a tratamento ambulatorial. O tratamento ambulatorial é chamado de restritiva. Por quê? Porque ele não vai ficar interno lá no manicômio judiciário. Ele tem a liberdade, mas ele vai ficar indo e recebendo tratamento para poder retornar à sua residência. Mas ele tem um tratamento ambulatorial, vai e volta. Tem um acompanhamento. Parágrafo único, extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta. Extinção da punibilidade é quando o Estado não pode mais vir a punir o sujeito que praticou o crime. A medida de segurança pode ser de duas espécies. Olha o que a doutrina diz. Detentiva, que seria o caso do inciso 1 do artigo 96, representa a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Aplica-se aos crimes punidos com pena de reclusão.
atenta ao caráter excepcional da medida, a resolução número 113 do Conselho Nacional de Justiça, no seu artigo 17, determina que deve ser buscada, sempre que possível, a implementação de medidas antimanicomiais. Em um próximo slide, eu vou trazer e comentar novamente essa resolução do CNJ. Mas já se pode dizer aqui que o juiz ele deve tentar, ao máximo, não estar internando em manicômio o sujeito. Ele deve tentar outras medidas. Mesmo que a pena seja de reclusão, o juiz não deve estar internando o sujeito. Ele tem que verificar o quê? A periculosidade. Não é o crime, é a periculosidade. Se realmente é necessário, se realmente ele é perigoso, se ele precisa de tratamento, se ele precisa de hospital de custódia. Porque se ele não precisar, a regra é que o juiz busque medidas antimanicomiais, que não interne ele lá junto dos dois. Restritivas, que é a medida ambulatorial do inciso 2, artigo 96. Corresponde ao tratamento ambulatorial. Cabe, em regra, na hipótese de do crime punido com detenção, salvo se o grau de periculosidade do agente indicar necessidade da internação. A imposição, e aí eu trouxe aqui o dispositivo do artigo 113 do Conselho Nacional de Justiça. Vamos aqui. Imposição da medida de segurança para inimputável, artigo 97. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Artigo 26, conforme o artigo 26 do Código Penal que nós vimos. Se, todavia, o fato previsto como crime for punido com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Esse artigo 97 é que desperta muita divergência tanto na doutrina quanto nas jurisprudências. Mas os tribunais superiores, STJ e o STF, têm o posicionamento de que esse artigo 97 não deve ser seguido à risca. Ou seja, não é porque o sujeito cometeu um crime punido com reclusão que deve ter uma internação, uma medida de segurança de internação no manicômio judiciário. Ou, se ele praticou um crime punido com detenção, que ele vai ter que ser submetido a tratamento ambulatorial. Não. O que tem que se verificar? Não é o crime, é a pessoa, é o indivíduo. A periculosidade dessa pessoa é que vai indicar a necessidade de internação em manicômio judiciário ou não, de ambulatório. Reclusão e detenção, nós vimos essa diferença. Reclusão são os crimes mais graves, mais perniciosos, que o legislador vem e pune com reclusão. Para os imputáveis, os crimes punidos com reclusão, eles podem iniciar em regime fechado, ir para o semiaberto até chegar no aberto. Os crimes punidos com detenção, em regra, começam no regime semiaberto, até chegar no aberto, porque são os crimes menos graves. Os crimes menos graves são punidos com detenção. O informativo é o 662 do STJ. O que ele diz? Medida de segurança de internação não é obrigatória no fato apenado com reclusão. Então, o informativo do Superior Tribunal de Justiça está dizendo exatamente isso, que não é porque o sujeito praticou um crime punido com reclusão que o juiz é obrigado a impor uma medida de segurança de internamento, a mandar ele lá para o manicômio judiciário. Não, tem que ser analisado, periciado, avaliado, para ver se realmente é indicado esse encaminhamento. Porque senão, bota lá no ambulatório, medidas antimanicomiais. Na aplicação do artigo 97, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável.
mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável. Se o exame que conclui pela inimputabilidade estabelece que não há um elevado grau de periculosidade, a medida de segurança restritiva é suficiente, ainda que o fato seja punido com reclusão. Essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, ela é de número 103, foi trazida em 2010. Diz o seguinte em seu artigo 17. O juiz competente para a execução da medida de segurança, sempre que possível, buscará implementar políticas antimanicomiais, conforme sistemática da Lei 10.216 de 2001. Trouxe aqui uma jurisprudência sobre esse caso, sobre esse tema, do Superior Tribunal de Justiça. Olha aqui o que diz essa jurisprudência. 2. A par do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido da imposição de medida de internação quando o crime praticado for punível com reclusão, reconhecida a inimputabilidade do agente, nos termos do artigo 97 do Código Penal, cabível a submissão do inimputável a tratamento ambulatorial, ainda que o crime seja punível com detenção. 3. Não se apresenta razoável, proporcional e tampouco recomendada a internação de pessoa portadora de esquizofrenia em hospital de custódia para tratamento psiquiátrico, que cometeu infração penal sem violência ou grave ameaça, apresenta reduzido grau de periculosidade social e possui respaldo familiar para a disponibilização do necessário para o tratamento de sua enfermidade. Foi julgado em 2019. O sujeito esquizofrênico praticou um crime, punido com reclusão, mas mesmo assim foi visto no julgamento que ele poderia ter uma medida ambulatorial, uma medida de segurança ambulatorial e não uma medida de segurança de internamento. Por quê? Analisou-se a pessoa, o quanto esse indivíduo era perigoso. Analisou-se o respaldo da família, se tinha ou não condições de ajudar esse indivíduo. Então, todas as condições favoráveis para uma medida antimanicomial, para que ele não ficasse lá internado, no meio dos outros doidos. Prazo. Professor, qual é o prazo? Tem prazo. O sujeito foi absolvido, absolvição imprópria, o juiz determinou a ele uma medida de segurança de internamento. Vamos ver aqui o que diz o artigo 97, parágrafo 1º. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Então, primeiro, esse ponto. Os tribunais superiores têm entendimento da inconstitucionalidade desse parágrafo 1º, artigo 97. Por quê? Porque nenhuma sanção penal deve ser permanente, deve ser perpétua. Não devemos ter nenhuma sanção penal perpétua. Então, não cabe ao legislador estar trazendo uma sanção penal com prazo indeterminado. O sujeito vai ficar lá no manicômio judiciário para sempre. Prazo indeterminado, fica lá jogado? Não pode. Pelo menos é essa a interpretação dos tribunais superiores sobre a inconstitucionalidade do parágrafo 1º. Professor, mas então, se ele ficar doido lá para sempre no manicômio, o que acontece? Ele vai para onde?
Ele vai para onde? Se ele ficar doido lá no manicômio, o que acontece com ele? Olha, se o sujeito está doido e não recobra a sanidade, que isso é muito comum, passar anos, fica lá, continua doido. Faz-se o quê? Os tribunais superiores têm um entendimento de que o tempo máximo de duração da permanência do sujeito deve ser em relação ao máximo da pena do crime que ele praticou. Então, se ele foi condenado, se ele praticou um fato descrito no crime de furto, que tem a pena de 1 a 4 anos, de 1 a 5 anos. Tá, então quando ele foi, imagine que ele foi internado. Quando der os 5 anos do máximo do limite da pena de furto, ele não é mais para ficar lá no manicômio judiciário. Professor, mas ele está doido. Ele continua doido. Faz o que com ele, já que ele não pode ficar? Libera ele? Não. Ele não pode mais ficar em um ambiente com outros indivíduos que praticaram fatos criminosos. Mas o Estado, ele tem outros institutos para abrigar pessoas dessa natureza. Então, ele vai para um ambiente do Estado, vai lá para o Hospital de Messejana, que lá tem doido. Pronto, tem os doidos de lá, vai ficar junto com os outros doidos. Mas aí, o que ele não pode é ficar internado no manicômio judiciário. Por quê? Porque findou o máximo de pena que seria possível ao crime que ele praticou. Veja aqui a súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. É uma súmula de 2015. Portanto, os tribunais superiores têm o entendimento que esse parágrafo 1º do artigo 97 é inconstitucional, porque não pode ter uma sanção penal com prazo indeterminado. E qual é a solução? É que o prazo máximo de duração do internamento seja o máximo da pena em abstrato, pena máxima em abstrato do crime que ele tenha praticado, fato que ele tenha praticado. Diz ainda o artigo 97, parágrafo 1º, o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Professor, não entendi. Prazo mínimo? Prazo mínimo de quê? Prazo mínimo de internação. O juiz, ao determinar a medida de segurança, ele vai e coloca um prazo mínimo. No mínimo, amigo, é 1 ano. No mínimo, 2 anos. No mínimo, 3 anos. Então, mínimo é 1 até 3 anos. No mínimo, entre 1 a 3 anos é o prazo que o juiz estabelece para o sujeito estar lá sob a medida de segurança até ter a primeira perícia. O juiz determinou que o prazo mínimo do seu internamento é de 2 anos. A partir de 2 anos, com 2 anos, você vai ser sujeito à perícia, e aí a perícia, o laudo pericial vai ser encaminhado ao juiz, não é o médico que decide que você vai embora, não, o médico só vai dar um laudo, e aí o juiz de posse desse laudo é que vai fazer o desinternamento ou não. Vamos ver mais à frente a questão do médico na perícia e do juiz. Esse rapaz, o Mário Henrique, de 28 anos, acabou matando a marteladas a mulher, a Thalita, de 24 anos, em lua de mel, considerado inimputável. Foi para o manicômio judiciário do complexo de Bangu. A esposa chegou a pedir orações para uma amiga através de uma rede social, dizendo que Mário estava sob um trabalho de feitiçaria. Venho te pedir oração para o meu casamento. Estou vivendo uma batalha espiritual violenta. Escreveu Thalita, que estava casada há menos de 1 mês. Não posso entrar em detalhes agora, mas meu marido está tendo um surto psicótico, tipo esquizofrenia. Ele está possuído há 1 semana.
triste fim da Thalita. Se você tiver alguém que diz para você que escuta vozes, peça urgentemente para essa pessoa procurar um médico, procurar tratamento, porque o caso é seríssimo. Seríssimo. Quem escuta vozes, quem pode ter a qualquer momento um surto psicótico e causar sérios problemas aos outros. Perícia médica. Falei que a perícia médica tem um prazo mínimo, entre 1 a 3 anos, que o juiz estabelece, da internação. Então, tem um prazo mínimo. Tá. Então, a partir desse prazo mínimo, vai ser realizada uma perícia médica. Parágrafo 2º do artigo 97. A perícia médica realizar-se-á ao termo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano ou a qualquer tempo, se o determinar o juiz da execução. Então, realizada a primeira perícia médica, a partir do prazo mínimo que o juiz estabeleceu, que pode ser entre 1 e 3 anos, vem uma perícia médica. Os médicos lá do manicômio judiciário vão se reunir para aferir um laudo, para trazer lá um laudo sobre a periculosidade ou não do sujeito. Eles não vão dizer que o sujeito não vai cometer mais crimes se for liberado. Não vão dar esse atestado. Eles vão lá, dentro de preceitos médicos, elaborar um laudo para alicerçar o juiz, dar base ao juiz, para poder liberar ou não esse indivíduo. Se o laudo for desfavorável, é lógico que o juiz vai determinar a continuação do internamento. Se o juiz não concordar com o laudo que foi elaborado, ele pode pedir a outros peritos. Não tem problema. E de ano em ano, ele vai ser periciado. Então, a partir disso, de ano em ano é periciado, ou se o juiz de execuções, em detrimento de alguma situação, ele pode determinar em um tempo anterior a 1 ano. Juiz. Desinternação ou liberação condicional. Não é o médico que libera o sujeito lá do manicômio judiciário. Quem pode liberar, desinternar é o juiz. Parágrafo 3º do artigo 97. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, pratica fato indicativo de persistência de sua periculosidade. O que quer dizer isso? O juiz pegou lá o laudo pericial elaborado e agora o laudo foi favorável ao sujeito. Legal. Então eu vou pegar e vou desinternar ele. Vou desinternar, meu amigo. Pode desinternar isso daí. Desinternei. Tem 1 ano, prazo de 1 ano, para, a partir do momento que ele foi liberado, a liberação dele, a desinternação dele, tem 1 ano para o quê? Para ele não praticar nenhum ato indicativo de persistência da periculosidade. Professor, eu não vi aí crime, não. Não, não é crime. O legislador diz fato indicativo. Professor, o que é um fato indicativo? Um crime é um fato indicativo? Um crime é um fato indicativo. Mas sem ser crime também é um fato indicativo? É. Crime é um indicativo, se ele está tentando matar o povo, é um fato indicativo, que persiste a periculosidade, ele está lá ameaçando, mas também tem outros atos. Tipo o quê, professor? Tipo ele está jogando merda em todo mundo, tipo ele tentar se matar, tentou suicídio. Nesse 1 ano aí ele tentou suicídio. Amigo, vamos internar esse sujeito que ele continua doido. Continua perigoso. Então vamos proteger ele. Tentou se matar, tá jogando merda em todo mundo, é um fato indicativo de persistência de periculosidade. Não precisa nem ser crime para o sujeito trazer ele de volta à situação anterior. Restabelecer a situação anterior. Parágrafo 4º. Em qualquer fase do tratamento ambulatorial,
poderá o juiz determinar a internação do agente se essa providência for necessária para fins curativos. Então, está dentro lá dos posicionamentos dos tribunais superiores. Não é pelo fato. Não deve ser enxergado apenas o fato praticado, mas sim a pessoa, a periculosidade dele. Se o sujeito está indo lá no ambulatório tomar medicamento e isso não está resolvendo, então tira ele desse tratamento ambulatorial e interna. E aí quem é que vai fazer isso, determinar isso? É o juiz. Vai e determina a internação. Por quê? Porque essa providência é necessária com a finalidade de fins curativos. Destinatários, os semi-imputáveis e os inimputáveis. Os inimputáveis são os perigosos, que eles acabam sendo absolvidos, absolvição imprópria, e os semi-imputáveis, aqueles do parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, onde eles acabam sendo condenados. Mas aí o juiz vai poder o quê? Estabelecer o que está aí descrito, a substituição da pena por medida de segurança para os semi-imputáveis. Os semi-imputáveis, ou ele dá uma diminuição da pena, porque o sujeito tinha apenas uma perturbação, ainda tinha resquícios de entendimento sobre o caráter ilícito do fato que ele praticou. Então, o juiz, ou ele dá uma diminuição da pena, ou ele substitui a pena por medida de segurança, conforme o artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior, respectivos parágrafo 1º a 4º. Aí, na imagem, o Carlos Eduardo, Cadu, o laudo que foi feito por uma equipe de psiquiatras e psicólogos constatou que Carlos Eduardo, Cadu, que confessou ter atirado e matado o cartunista Glauco e seu filho Raoni, em Osasco, São Paulo, sofre de doença mental, portanto é inimputável, ou seja, ele não pode ser penalizado criminalmente porque não tem condições de responder por seus atos. O resultado do exame de incidente de insanidade mental deu positivo e constatou que o jovem de 24 anos sofre de esquizofrenia. O Cadu acabou morrendo depois, quando ele foi desinternado. Estava lá em Goiânia, foi transferido para uma clínica, e quando ele foi desinternado, ele praticou 2 latrocínios. Por esses 2 latrocínios, ele acabou sendo condenado, foi julgado como imputável e morreu dentro da cadeia em uma briga com outro preso. Todas essas situações da medida de segurança e dos outros 2 institutos que nós vamos ver na aula de hoje, tanto o livramento condicional quanto o SUSIS penal, eles estão previstos na Lei de Execução Penal, a LEP, que é a Lei 7.210 de 1984. Olha o que diz aqui a LEP sobre a medida de segurança em seu artigo 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Esse juiz de ofício o juiz faz por ele mesmo. Não precisa provocação, ele mesmo, o juiz, faz. Aí é chamado de ofício. O juiz faz por ofício. O sujeito vai lá para o presídio. Olha que ambiente perturbador. Só em você saber que você vai ser encaminhado para um presídio, a mente já fica ruim. Já é um desespero, já é um choro. Você não consegue mais dormir, não consegue mais fazer nada. Para onde é que eu vou? Você vai para o presídio. Você vai ficar numa ala de segurança máxima, junto com outros criminosos iguais a você.
E minha mãe vai? Não, sua mãe não vai. Meu pai vai? Não, nem vai seu pai, nem sua mãe. Não vai ninguém, vai você sozinho. Vixe, agora? Agora eu não durmo, agora eu não como, agora eu não faço nada. E lá, depois de um ano de presídio, depois de motim, rebelião, depois de você ser agredido, sexualmente agredido, o que aconteceu com o meu bichinho? Ficou doido, enlouqueceu. É comum acontecer isso? Claro. Um ambiente desse é um ambiente propício para loucura, para a pessoa ficar doida. E o que acontece quando o preso está lá, no presídio, jogando merda em todo mundo, xingando os outros presos, querendo agredir todo mundo? Por quê? Porque ficou doido. Deixa ele lá, quanto pior, melhor? Não. O que vai acontecer? Artigo 183 da Lei de Execuções Penais, o juiz vai poder transferir ele. Por quê? Sobreveio uma doença mental, uma perturbação da saúde mental dele, e aí poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Então, a pena que ele estava cumprindo vai ser substituída por medida de segurança. Professor, mas e se ele recobrar a lucidez, a sanidade mental? Aí ele retorna para cumprir o resto da pena. Se ele está cumprindo medida de segurança, vai ser até o tempo da condenação em concreto. Artigo 42 do Código Penal, que fala da detração. Computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Do que se trata essa detração? Nós já vimos quando falamos da pena privativa de liberdade, mas a detração, ela consiste em o sujeito estar preso provisoriamente. Foi preso por uma decretação de prisão preventiva. E aí está preso lá. Esse tempo que ele permaneceu preso, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, deve ser descontado, detraído. E se for constatado que ele, na verdade, é um insano, um doente mental, um inimputável, mas permaneceu em privação de liberdade provisoriamente, esse tempo é descontado do total de medida de segurança que ele deveria cumprir. Vamos aí para outro tema. Outro tema. Os dois próximos temas que nós vamos tratar agora são temas relativos a benefícios legais possíveis de serem dados aos indivíduos que foram condenados. Houve o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, o sujeito foi condenado. Vamos ver agora duas possibilidades de benefícios. O indivíduo ser beneficiado de alguma forma para esse cumprimento de pena, essa execução da pena. O primeiro instituto dos dois que nós vamos ver é a suspensão condicional da pena, ou o SUSIS é medida jurisdicional que impõe ao juiz que determina o sobrestamento da pena. Professor, o que é sobrestamento? Sobrestar é suspender. Vamos suspender aqui a pena. Não cumpra, não, essa pena privativa de liberdade. Vamos suspender aqui um pouquinho. Peraí, não vai lá para o presídio, fica lá todo dia no presídio, não. Está suspensa aqui a pena. Aguenta a mão aí que está suspensa. Está sobrestada a pena. Sendo o direito público subjetivo do réu. Professor, que linguagem difícil. Direito público subjetivo do réu, o que é isso, professor? É um direito dele, de que preenchidos certos requisitos, o indivíduo, o condenado,
tem esse direito. Direito a quê? Ao SUSIS. Então, se ele satisfaz todos os requisitos, é um direito dele, não é um poder discricionário do juiz. O juiz é obrigado a dar o direito, porque é um direito público subjetivo do réu, de preenchidos que sejam certos pressupostos legais. Então, é a lei que vai dizer quais são as condições, os pressupostos, e mediante determinadas condições impostas pelo juiz, permitir que o condenado não se sujeite à execução de pena privativa de liberdade de pequena duração. Então, vamos dar a esse condenado essa possibilidade da pena ser suspensa, dele não cumprir a pena, e aí a gente vai dar algumas condições, algumas imposições a ele, e aí se ele cumprir tudo direitinho, ao final a gente pega e extingue a pena, está cumprida a pena. Está cumprida a pena. Isso por quê? Porque o ambiente carcerário é péssimo, é ultrajante, é indigno. Então a gente tem que pegar para as penas de curta duração, penas pequenas, ter medidas alternativas à prisão, para que o sujeito não cumpra pena privativa de liberdade. E uma dessas possibilidades é o SUSIS, de pena alternativa. Requisitos da suspensão da pena. Professor, então, quais são os requisitos? Quando é que pode haver essa suspensão da pena? Do sujeito pegar, tá lá condenado, foi condenado, o juiz condenou ele lá em concreto, na pena, e aí o cara vai ter suspensa essa pena, vai ficar suspensa lá, não vai cumprir. Quando é que ele tem? Qual é o requisito que ele vai ter que preencher para ter essa possibilidade? Artigo 77 do Código Penal. O que ele diz? A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, tem primeiro requisito objetivo, ó, a pena em concreto estabelecida pelo juiz não pode ter sido superior a 2 anos, tem que ser menos de 2 anos para ter esse direito ao SUSIS. E aí, com essa pena que não excede a 2 anos, menos de 2 anos, poderá ser suspensa. Vamos suspender essa pena aqui. A pena foi de 1 ano e 9 meses. Vamos suspender. Suspende. Você não vai cumprir ela, não. Suspende ela por quanto tempo? Entre 2 a 4 anos. Poderá ser suspensa entre 2 a 4 anos. Vamos suspender entre 2 a 4 anos. Suspende aí em 3 anos. Está suspensa em 3 anos. E aí você tem 3 anos para cumprir todos os requisitos, todas as condições que o juiz estabelecer. Para estar o quê? Extinta a punibilidade, para você não ter mais que pagar pelo que você fez. Inciso 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. Nós vimos a reincidência no artigo 63. O que é o reincidente? É aquele que, após ter uma sentença penal com trânsito em julgado, ele vem e comete um novo crime. Para esse novo crime, ele é considerado reincidente. Então, o condenado, ele não pode ser reincidente em crime doloso. É um requisito objetivo. Se ele for reincidente em crime doloso, não é possível haver a suspensão condicional da pena. 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Requisito subjetivo. São os mesmos requisitos lá do artigo 59, que nós vimos na aula passada, sobre a dosimetria da pena. Então, são requisitos, são circunstâncias judiciais que o juiz vai avaliar esses requisitos subjetivos para ver se as condições dele são favoráveis a ter esse benefício. Terceiro requisito, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Artigo 44 do Código. O artigo 44 do Código fala sobre penas restritivas de direito. Poxa, mas então o SUSIS, segundo o legislador, está me dizendo
que só vai caber SUSIS se não couber pena restritiva de direito. Ai, deu. Não, agora danou. Para quase tudo cabe. Para quase tudo vai caber pena restritiva de direito. Pena restritiva de direito lá do artigo 44 diz, se você não praticou crime doloso ou culposo, aliás, se você não praticou crime mediante violência ou grave ameaça, se a pena não foi superior a 4 anos, cabe substituição. Então, o juiz vai estar dizendo aqui que ele primeiro verifica, o juiz deve verificar se cabe a substituição da pena restritiva de direito. Então, meu amigo, esvaziou por completo esse instituto. O Instituto do SUSIS, da suspensão condicional da pena, antigamente, ele tinha muita utilidade. Hoje em dia, a utilidade dele é quase zero. Quase nenhuma. Por quê? Porque praticamente para todos os casos vai caber a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, é muito mais benéfico a ele. Olha aqui, ó. 3 ainda são as possibilidades de existir o cabimento do SUSIS e não de pena alternativa, e não de pena restritiva de direito do artigo 44. Olha quais são os 3 casos que ainda sobrevive o SUSIS. Sobrevive por aparelhos. SUSIS penal sobrevive por aparelhos. Só nessas 3 possibilidades. Porque para todas as outras situações cabe a substituição de pena restritiva de direito. A primeira possibilidade que ainda cabe o SUSIS e não a pena alternativa é quando o sujeito for reincidente e específico em crime culposo. Praticou um determinado crime culposo e agora ele está praticando o mesmo crime culposo. Ele é reincidente e específico. Pena alternativa não cabe por força do artigo 44, parágrafo 3º. Parte final. Segunda possibilidade, onde cabe ainda SUSIS e não pena alternativa. 2. Reincidente em crime doloso, condenado anteriormente à pena de multa. Porque pelo artigo 77, parágrafo 1º, não cabe. Olha aqui o artigo 77 lá embaixo, ó, da figura. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício, do SUSIS. E a súmula 499 do STJ. Não obsta a concessão do SUSIS condenação anterior à pena de multa. E a terceira possibilidade, crime dolosos cometidos mediante violência ou grave ameaça. Lá no artigo 44 não cabe, aqui no SUSIS é possível, mediante os outros requisitos legais. O artigo 77, parágrafo 2º, traz um tal de SUSIS humanitário ou etário. Chamado de SUSIS humanitário ou etário. Diz o seguinte, parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, SUSIS etário, em detrimento de ser maior de 70 anos, ou SUSIS humanitário, por conta da saúde dele. A razão da saúde dele justifica essa suspensão. E o que diferencia do artigo 77? É só a questão do quantum. Aqui, lá, não superior a 2 anos. Aqui, quando é humanitário ou etário, não superior a 4 anos. Alterou aí para mais 2 anos essa possibilidade de haver a suspensão condicional da pena. Luiz Alberto Quintana Guerra, de 78 anos, foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma sentença de 3 anos de reclusão em regime inicial aberto pelo crime de tentativa de homicídio. Ele era acusado de, no dia 15 de julho de 2015, por volta das 15 horas, na Vila Gaúcha, ter tentado matar sua mulher. Coitado. Então, poderia haver essa substituição. Livramento condicional. Livramento condicional é outro benefício.
Estamos falando aqui de institutos legais que dão benefício ao condenado. Só que, lá no SUSIS, o sujeito não cumpria nenhum dia de prisão. Nenhum. Aqui no livramento condicional, ele começou a cumprir a pena, mas ele vai se livrar dessa pena, se livrar sob certas condições. Começou a cumprir, mas vou me livrar. Já cumpri aqui um tanto, e agora o juiz vai estabelecer aqui umas condiçõezinhas, e eu não vou mais ter que ficar aqui junto com a galera. Vou ficar em liberdade. Então, o livramento condicional é a concessão pelo poder jurisdicional da liberdade antecipada ao condenado. Antecipada por quê? Porque ele não cumpriu ainda a pena toda, ele está lá no presídio cumprindo pena, mas vamos antecipar essa liberdade, mediante a existência de pressupostos e condicionada a determinadas exigências durante o restante da pena que deveria cumprir o preso. Pressupõe, essencialmente, o reajustamento social do criminoso, porque seu comportamento carcerário e suas condições revelam que os fins reeducativos da pena foram atingidos. Então, o sujeito tem um bom comportamento carcerário, cumpriu já um X de pena, ele vai poder ter um benefício legal, que é o livramento condicional. Se livrar do restante da pena, que a pena deve estar por acabar, então ele vai se livrar desse restante da pena, vai ficar em liberdade e sobre algumas condições estabelecidas pela lei e pelo juiz. Professor, por que tem esses benefícios? Questão de política criminal. Os presídios estão superlotados, não cabe mais ninguém. Então, nós temos que encontrar cada vez mais fórmulas de esvaziar, de tirar essa massa carcerária. Como é que o legislador fez, o Estado fez? Um benefício, livramento condicional. O cara já cumpriu um tanto de pena, tem um bom comportamento, então deixa ele em liberdade, ele vai fazer aqui certas, vão ser estabelecidas certas condições, se ele cumprir, no final está extinta a pena, não tem mais que pagar nada. Ah, beleza. Então, o livramento condicional é um benefício da execução penal, ele está cumprindo a pena e vai ser beneficiado, concedido ao condenado que está preso, consistindo no direito de ele ficar em liberdade, mesmo antes de ter terminado a sua pena, assumindo o compromisso de cumprir algumas condições, desde que preencha os requisitos previstos na lei. Professor, onde é que eu encontro isso no Código Penal? Olha, você encontra tanto no Código Penal quanto na Lei de Execuções Penais. Os temas relacionados à medida de segurança, suspensão condicional da pena e livramento condicional, você encontra na LEP, na Lei de Execuções Penais. O artigo 83 diz o seguinte: o juiz poderá conceder livramento condicional. Toda vez que você vê o juiz poderá, se o sujeito preencher todos os requisitos legais, o juiz é obrigado, é um direito público subjetivo do réu. Não tem negócio de poderá, poder discricionário, não. O juiz é obrigado. O juiz é obrigado a dar o benefício. Preencheu todos os requisitos, por que não deu? Não, está obrigado a dar. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, a pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. Menos que isso, não tem livramento condicional. Então, primeiro requisito objetivo, a pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. Primeira possibilidade, cumprida mais de 1/3. Cumprida mais de 1/3. O sujeito foi condenado a 6 anos. Então, 1/3 de 6, 2. Então, a partir de 2 anos, um dia, ele já tem cumprido mais de 1/3 da pena. Então, a partir disso, já cabe o benefício.
E se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. É o chamado livramento condicional simples. 2. Cumprir mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. É o chamado livramento condicional qualificado. Então, se o sujeito foi condenado a 6 anos, mas ele já foi condenado, se ele é reincidente em crime doloso, já tinha transitado em julgado uma sentença penal condenatória, ele veio e cometeu outro crime, um crime doloso, ele tem que cumprir, no mínimo, a metade da pena. Pena de 6 anos, tem que cumprir a metade, 3 anos, para ter a possibilidade de ter o livramento condicional. É o livramento condicional qualificado. Antes de eu passar adiante, eu vou verificar aqui, ó, lá embaixo. O condenado por crime hediondo está na lei dos crimes hediondos. O condenado por crime hediondo ou equiparado, se não for reincidente específico que ele não cometeu um crime hediondo depois de já ter cometido outro crime hediondo. Se não for reincidente específico em crimes dessa natureza, deve cumprir mais de 2/3 da pena. É o livramento condicional específico. Então, a pena foi de 6 anos, ele tem que cumprir 4 anos para poder ter esse livramento condicional específico. Condenado por crime hediondo ou equiparado, se for reincidente específico em crimes dessa natureza, não terá direito a livramento condicional. Ok. Então, vejam aí as condições objetivas do quanto de pena que ele deve cumprir para ele ter o direito de vir a ter o benefício legal do livramento condicional. Se livrar da pena que falta sob certas condições. O inciso 3 do artigo 86, ele veio em dezembro de 2019. Veio com um pacote anticrime. O que diz o inciso 3? Comprovado, estabeleceu mais requisito legal em relação à possibilidade de haver o benefício do livramento condicional. Inciso 3. Comprovado. A. Bom comportamento durante a execução da pena. B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Professor, não precisa ser um excelente comportamento não, né? Não precisa. Basta bom. Você já teve uma namorada boa, um namorado bom? É bom esse meu namorado. Pronto, basta isso. Basta o preso ser bom. Bom comportamento, está preenchido o requisito. Não cometido falta grave. Os presos, eles se regem pela LEP, Lei de Execuções Penais. Tem direitos, tem deveres também. E tem as faltas graves. O preso tem trabalho lá para ele e ele se recusou ao trabalho. É uma falta grave. O preso provocou motim. O preso distratou um serventuário da justiça. O preso descumpriu uma ordem. São faltas graves. Está lá a ficha do preso que vai seguir ele durante toda a execução da pena, e aí está lá as anotações sobre ele. São faltas graves. Então, a linha B, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. C, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. E D, aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, fora do presídio. 4, tenha reparado, salvo a efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. 5. Cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
Competência para deferir esse benefício. Quem é que pode dar? Professor, é o juiz. Tá, mas é o juiz que o condenou, o juiz criminal, ou é o juiz das execuções criminais? Porque tem um juiz que condena, o juiz aqui de primeira instância condenou. Mas aí ele remete a decisão condenatória, aquela carta de execução da pena, para o juiz de execuções, para dar cumprimento a ela. Ah, então tá, vamos ver. A concessão do livramento competirá ao juiz da execução da pena. Claro que é o juiz de execuções. Por quê? Porque o juiz que condenou está longe dele, já está com muito tempo que ele está cumprindo pena. Só quem cuida dele agora é o juiz de execuções. Então, a concessão do livramento competirá ao juiz da execução da pena que o condenado estiver cumprindo. Antes de decidir, o magistrado, juiz, deverá requerer um parecer do diretor do estabelecimento sobre o comportamento carcerário do apenado, ouvir o Ministério Público e a defesa. O ato do juiz que concede ou nega o livramento condicional é uma sentença que deverá sempre ser motivada. Toda decisão judicial tem que ser motivada, tem que ser fundamentada, especialmente aquelas que estão retirando ou restringindo algum direito do cidadão. Legitimidade para instaurar o procedimento, para requerer esse livramento condicional. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, requerimento do cônjuge ou de parente em linha reta do sentenciado, proposta do diretor do estabelecimento penal ou por iniciativa do Conselho Penitenciário. Observação, apesar de não estar previsto na lei, entende-se que o juiz pode conceder de ofício. Professor, que lei é essa mesmo que o senhor falou? Lei de execuções penais. Lá tem tudo o que você precisa saber sobre cumprimento da pena. A súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Exame criminológico, antigamente, ele era obrigatório. Todo preso, ao entrar no sistema prisional, ele tinha que passar por um exame criminológico. Passava lá assistentes sociais, diretor do presídio, psicólogos, todo mundo lá, uma banca para fazer esse exame criminológico. Hoje em dia não é mais obrigatório. Mas o juiz, ele pode requisitar um exame criminológico. Ele tem dúvidas sobre o bom comportamento do sujeito. Ele tem dúvidas sobre a regeneração do sujeito. Então, o que ele faz? Determina que seja realizado um exame criminológico. É disso que trata a súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. E a súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, professor, mas é muita súmula sobre esses temas, tudo que envolve execução de pena, você encontra muita jurisprudência, muita doutrina divergente, e é necessário todos esses entendimentos dos tribunais superiores e da doutrina majoritária e moderna. Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Professor, o senhor acabou de falar sobre falta grave. O que é mesmo? Falta grave é quando o sujeito tem o trabalho, ele não trabalha, ele provoca motim, ele não obedece uma ordem de um agente, de um policial penal, de um agente judiciário. Então, são consideradas faltas graves. Se ele, durante o período, tem 6 anos de pena, então ele tem que cumprir a metade para ter direito ao livramento condicional, como requisito, metade. Mas ele cometeu uma falta grave durante esse período. O que está dizendo na súmula 441? A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Ou seja, nesses 3 anos que ele tinha que cumprir para poder, pena de 6, ele tinha que cumprir a metade. Em 3 anos que ele tinha que cumprir
para começar, para poder ter o livramento condicional e ele cometer uma falta grave, essa data da falta grave não é uma data interruptiva dessa possibilidade de obtenção do benefício. É isso que quer dizer a súmula 441. A falta grave não vai interromper o prazo para a obtenção do livramento condicional. E aí, essa falta grave que ele cometeu? O juiz vai avaliar, vai verificar, no caso concreto, que ele está analisando, se mesmo assim o sujeito é merecedor desse benefício. Se ele achar que não é merecedor, ele vai e fundamenta. Soma de penas, artigo 84 do Código Penal. As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeitos do livramento. Está dizendo aí o artigo 84 que o sujeito ele pode ter várias condenações. Pode ter uma condenação no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, em Santa Catarina, no Acre. E aí o que faz? Todas essas sentenças penais condenatórias, elas devem ser reunidas e estarem ali com o juiz de execuções penais que está dando cumprimento à pena dele. E todas essas penas distintas de estados e crimes que foram cometidos por ele, elas devem ser somadas. Somadas para quê? Para que, a partir do momento dessa soma em que ele tenha estabelecido a ele, essa soma, o benefício do livramento condicional, a ter cumprido 2/5 da pena, que se dê sobre o total da condenação, dos 320 anos de prisão que o Fernandinho Beiramar tem a cumprir. Então, esse benefício, 2/5 da pena, é de 320, e não de 40 anos, que é o máximo hoje em dia para o cumprimento da pena, estabelecido no artigo 75 do Código Penal. Então, as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. A súmula é a 715 do STJ. A pena unificada para atender ao limite de 30 anos de cumprimento, determinada pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Aí vale o lembrete que o artigo 75 foi alterado pela lei anticrime, pelo pacote anticrime, que foi a lei 3.964 de 2019. Mas o que importa nessa súmula do Tribunal Superior não é 40, 30, 50, não. O que ele quer dizer é que não importa esse limite. O que importa é o total de condenação das penas somadas, para ele ter ou não esse benefício legal. Especificações das condições. Vamos entender aqui quais são essas condições que o juiz pode impor ao condenado, ao indivíduo que está cumprindo pena, para ele poder se livrar dessa pena de vez e estar extinta a sua punibilidade, de não dever nada mais para o Estado. Artigo 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Ok. Mas aí no Código Penal ele não traz essas condições, não. E onde é que a gente encontra, professor? Lá na Lei de Execuções Penais, a LEP, a Lei 7.210 de 1984, é que vai te trazer as condições estabelecidas pelo juiz, pela lei. Vamos lá. Artigo 132 da LEP. Deferido o pedido do livramento condicional, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado
ao liberado condicional as obrigações seguintes: a. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. C. Não mudar do território da comarca do juízo da execução, sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: a. Não mudar de residência sem comunicação ao juízo e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. B. Recolher-se à habitação em hora fixada. C. Não frequentar determinados lugares. Então, um exemplo aí de livramento condicional. Exemplo, João foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão. Após cumprir 1 ano e 1 dia de pena, ou seja, mais de 1/3, ele requereu e foi concedido o benefício. Esse livramento condicional durará pouco menos de 4 anos, isto é, o período que falta para ele terminar a pena. Então, ele cumpre todos esses requisitos, todas essas condições, e ao final, extingue a pena, cumpre a pena. Durante esse período, é possível que haja a revogação? É possível? O juiz pode revogar esse benefício que foi dado? Pode. Onde é que está isso? Código Penal, artigo 86 e 87. Revogação do livramento. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Inciso 1. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso 2. Por crime anterior, observado e disposto no artigo 84 deste Código. Revogação facultativa. Então, entende-se que essa revogação do artigo 86 é uma revogação obrigatória. Esse período que ele fica é o período de prova. É chamado de período de prova. Antes de ele ter esse benefício do livramento condicional, há uma celebração do acordo. O juiz vai celebrar numa audiência admonitória, todas essas condições, informando ao preso. Revogação facultativa, artigo 87. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Quais são os efeitos dessa revogação? Artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Então, a partir do momento que o sujeito traiu a confiança do juiz, ele nada merece. E a extinção da pena? Quando é que está cumprida a pena? Cumpri minha pena. Fui beneficiado pelo livramento condicional e agora cumpri minha pena, está extinta minha pena, não devo nada para o Estado. Artigo 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. O sujeito cometeu um crime na vigência do livramento, mas o juiz estava sabendo disso. E aí ele não trai a confiança do juiz. E aí poderá o quê? O juiz pode facultativamente não revogar, mas ele somente poderá extinguir a pena, declarar a pena, depois de passado essa sentença. Porque entende-se que o indivíduo, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ele é presumivelmente inocente. Então, para ele extinguir a pena, é necessário que haja o julgamento desse fato cometido durante o livramento condicional em que ele estava em liberdade. E aí sim é possível extinguir a pena. Artigo 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.
Súmula 617 do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Doutrina. O indivíduo que está no gozo do livramento condicional desfruta de uma liberdade antecipada, condicional e precária. Entenda. Antecipada, porque o condenado é solto antes de ter cumprido integralmente a pena. Condicional, uma vez que durante o período restante da pena, chamado de período de prova, ele terá que cumprir certas condições fixadas na decisão que conceder o benefício. Precária, tendo em vista que o benefício poderá ser revogado e ele retornar à prisão, caso descumpra as condições impostas. E aí um quadro para nós vermos o que tem em comum e quais são as diferenças do livramento condicional e o suscis penal. Pontos comuns, livramento condicional e suscis. O destinatário são pessoas condenadas à pena privativa de liberdade. Requisitos 2, requisitos legais, devem ser preenchidos pelo condenado, condições que o legislador vem e descreve. 3, condicionais sujeitam-se ao cumprimento de condições. 4, período de prova, iniciam-se com a realização de audiências admonitórias. 5, a audiência admonitória, onde o juiz vai especificar, vai declarar ao condenado quais são as condições que ele está sujeito para receber esse benefício. 5, finalidade, evitar a execução total ou parcial da pena privativa de liberdade. É tirar dos presídios essa massa carcerária. É política criminal. Diferenças. 1. Execução da pena. Não tem início no suscis. No suscis, o sujeito não cumpre nem um dia de pena. Nenhum. Está suspensa a pena. Não vai cumprir, não. Faz aí o que o juiz está dizendo, preencha aí essas condições, que aí você não terá cumprido nenhum dia de pena privativa de liberdade. No livramento condicional, o condenado cumpre parte da pena imposta. Ou ele cumpre a metade, ou cumpre um terço. Aí vai, dependendo se é reincidente ou não. 2. Duração do período de prova, 2 a 4 anos no suscis. Sei lá, 2 a 4 anos apenas suspenso. O juiz vai estabelecer esse quanto? Entre 2 a 4 anos, em regra. Ou o restante da pena no livramento condicional. No livramento condicional, está condicionado ao restante da pena que ele tem que cumprir, que está faltando. 3. No aumento da concessão. O suscis é concedido na sentença ou acordo. Acordo é a decisão do Tribunal Superior. Então, o momento da concessão do suscis é quando o juiz está sentenciando e ele vai verificar a possibilidade de haver o suscis. Mas antes disso, ele vê a possibilidade de pena restritiva de direito, por isso que o suscis respira por aparelhos. E o livramento condicional, durante a execução da pena, o juiz de execuções da pena é que vai verificar se ele merece esse livramento condicional. 4. Recurso cabível, apelação no suscis e agravo em execução no livramento condicional, temas aí do direito processual penal. Uma mensagem: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Vamos ver aqui dúvidas sobre esse tema. Notem aí que são muitas informações, muita legislação e nesses temas a gente consegue avançar nos dispositivos penais porque eles acabam esclarecendo. São protocolos, são procedimentos, então fica de fácil compreensão. Bem diferente daqueles
dos artigos iniciais do Código Penal. Professor? Pois não, Gabriel? É porque na súmula que você mostrou a 441, o STJ entendia que a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. E no Código Penal, no artigo 83, diz que o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que, aí tem a linha B do inciso 3, que diz comprovado não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Eu queria saber se com essa súmula foi um entendimento contrário ao que o Código Penal expressa na linha B, inciso 3, artigo 83 do Código Penal. Excelente, Gabriel. Excelente questionamento. Foi sim. As súmulas, você vê, eu acredito que seja a aula que eu mais trouxe súmulas para vocês. Então, o que é a súmula? Súmula é o posicionamento reiterado dos tribunais superiores, e aí ele dá um breve entendimento acerca daquela matéria. E na questão das execuções penais, você tem muitas súmulas. E você viu aí a quantidade. E as súmulas, tanto essa quanto algumas outras, foi justamente em contradição ao texto legal, prevendo a inconstitucionalidade do dispositivo. E aí as súmulas, elas acabam levando aos juízes a ter esse entendimento, o entendimento que já está sumulado, porque o que se visa sempre são as garantias individuais, a preservação dos direitos do condenado. Certo, deixa eu só fazer mais uma pergunta, professor. Agora é da LEP, no artigo 132, que o senhor mostrou, que é no parágrafo 1º, linha A, que diz que, deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Aí o parágrafo 1º diz, serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: obter ocupação lícita, disso eu entendi que ele é obter um trabalho não honesto, dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. Eu queria saber, em questão a esse prazo, se o juiz ele dá um prazo para o condenado arrumar um trabalho, uma ocupação, e se ele não arrumar, ele pode voltar para o regime fechado? Gabriel, quando tem ocupação lícita, não quer dizer trabalho. Se tiver aí expresso trabalho, é um trabalho, mas ocupação lícita não necessariamente seja um trabalho. Então, se está só ocupação lícita é um mundo. É um mundo, não precisa carteira assinada, até um país como o nosso, que o que mais se tem são pessoas que têm empregos informais, então basta ele ter uma ocupação lícita, que ele esteja fora do presídio, praticando atos lícitos, ocupado. Será que eu convenceria ao juiz de que eu tenho uma ocupação de cuidar de 3 meninos? Olha, eu tenho uma ocupação, eu cuido de 3 meninos, é uma ocupação lícita, minha esposa trabalha, sustenta a casa, e a minha ocupação é essa. O juiz concordaria? Claro que concordaria. Por quê? Porque o que o juiz não quer, é você dentro do presídio, sendo mais um lá dentro, inchando os presídios, que não cabe mais ninguém, e outra, que você não delinqua, que você não esteja praticando outros crimes, novos crimes. Então, essa é a finalidade. Tá bom, professor, obrigado, entendi. Valeu, um abraço. Forte abraço a todos. Dúvidas, mandem torpedo, mandem mensagens via WhatsApp. É um tema que você encontra muitas súmulas, muitas decisões. Os
tribunais superiores, da jurisprudência, debatendo, e é um tema em que o judiciário, a todo momento, ele é cobrado, ele enfrenta discussões, porque tá lá os advogados, ó, os presos, ó, querendo benefícios, pensando na lei, na interpretação. Preso dentro do presídio, às vezes sabe mais lei do que a gente que está aqui fora. Por quê? Porque ele está lá o dia todo. E às vezes está lá o preso que sabe ler, ó, está lá ó, lendo Código Penal, lendo Código Processual, ele sabe tudo. O que você tiver lá de dúvida sobre execução penal, ele sabe. Ele está ali, ó, vidrado e sabendo. Todos os benefícios. Quem é o maior interessado? É ele. Então, por isso que tem tanta súmula, tanta jurisprudência, tantas discussões acerca desse tema, porque é um tema de enorme debate e que a massa carcerária, os advogados estão lá, requerendo ao Poder Judiciário e pensando sobre o tema. Por isso, essa situação. Tá bom? Forte abraço, até sexta-feira. Teremos nosso próximo encontro na sexta-feira.